Sejam bem-vindos, né? Vocês que estão aí fora, sejam bem-vindos. Né, casa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Né? Parece um sábado, graças a Deus, todos nós juntos, né? Aqui eu falo que assim, a gente está entre amigos, né? Tanto aqui na espiritualidade como, né, nós aqui que estamos juntos, graças a Deus, unidos. Hoje a gente tem um marco para fazer a nossa palestra. E vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui, né? Todo mundo junto. Vamos respirar bem tranquilamente, bem calmamente. Vamos acalmar o coração. Gente, o problema está lá, para fora do portão. Não tem mais problema. Aqui está Deus, Jesus, os bons espíritos. A gente está aqui naquela tarde de sábado, para a gente sair daqui em paz. A gente tem aquele fim de semana maravilhoso. E a espiritualidade já está aqui, cuidando de cada um de nós, com carinho, com amor, olhando para cada um de nós, vendo o que cada um de nós precisa, né? Trazendo para o nosso coração aquela luz que a gente tanto precisa na nossa vida. Né? Porque lá no Pai Nosso, né, fala, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas também, né, não é só o pão do corpo, não, tem o pão do espírito também. E a gente vem aqui para pegar um pouquinho desse pão, desse maná, né, para alimentar a gente, tá bom? Então vamos acalmar bem o coração, vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos pedir nesse momento que a espiritualidade maior cuide de cada um de nós, abrace cada um de nós com todo carinho, com todo amor, e possamos, junto a esses nossos amigos, continuarmos evoluindo, continuarmos crescendo, adquirindo cada dia mais luz para nós, levando essa luz para todas aquelas pessoas que nós mais amamos, todas aquelas pessoas que conhecemos e todas aquelas pessoas que encontramos. Que Jesus, nosso grande mestre, seja esse farol, seja esse guia da nossa vida. Seja esse caminho que a gente deseja seguir, esse caminho que nos impulsiona. E com esse pensamento elevado, vamos fazer aquela oração que ele ensinou para nós? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é o vosso reino, o poder e a glória. Todo mundo tranquilo, em paz. Vamos aproveitar aqui a conversa do nosso amigo Marcão. Que, né, espero que todo mundo tenha um bom tratamento. Vamos lá. Até daqui a pouco. Obrigado, Maquito. Bom, boa tarde para vocês todos. É sempre um grande prazer tê-los aqui. Ah, chegaram? Ah, tá bom. Deixa eu ler. E aí? Chega aí, senta aí. Tem lugar? Tudo certo? Vamos lá? Que bom. Novamente, boa tarde para vocês. É sempre muito gostoso esse encontro. E a gente acha assim, se nos encontrássemos somente para ficarmos em silêncio, nessa sala, nesse espaço, cada um com seu pensamento, já seria um grande passo para a gente se entender, para a gente se aceitar e para a gente poder refletir sobre tudo que acontece com a gente, né? Afinal de contas, a gente está preparando o amanhã, trabalhando hoje, trabalhando agora, o que a gente está vivendo aqui. A gente está preparando o minuto seguinte e assim sucessivamente. Isso não acaba nunca, né? Então, poxa, por que não a gente aproveitar esse nosso encontro para trocarmos os nossos assuntos, os nossos pensamentos
e podermos nesta calma, nessa tranquilidade, neste lugar, ambiente que é fortalecido e protegido por todos aqueles nossos amigos que estão aqui conosco, podermos de verdade tentar entender o que acontece com esse jogo chamado vida. Quais são os personagens desse jogo, o porquê que nós somos o personagem principal desse jogo, né? Cada um de vocês é, dentro da sua vida, o personagem principal. E aí tem os coadjuvantes, que trabalham junto com a gente, que fazem parte do elenco desse filme espiritual que tem na nossa vida, não só nessa como nas outras. Então, pensando assim um pouquinho, a gente lança aí essa pergunta, né? Por que nós estamos aqui, né? Qual será a razão da gente estar aqui? Qual é o motivo de eu ser o Marcos, dela ser a Rosimel, né? Regina? Por quê? Por que nós nos casamos com a pessoa com a qual estamos casados? Porque somos filhos ou pais? Quais são esses propósitos todos? A gente pode resumir numa palavrinha só tudo isso que acontece com a gente. Evolução. Mas antes disso, vem muita coisa que é preparado lá em cima, antes da gente estar aqui em carne e osso, né? Além de uma programação espiritual, que vai trazer tudo o que é pertinente ao nosso corpo físico. Desde quando somos embriões, está tudo rigorosamente programado para a gente desenvolver tais coisas. Entretanto, além desta programação espiritual, Deus nos dá de presente uma coisa muito simples, que todo mundo sabe, todo mundo tem, todo mundo usa e muito, que é o livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser. Né? A gente, embora somos irmãos, aqueles que têm irmãos podem entender um pouco mais, aqueles que não têm irmãos também entendem porque vivem em uma sociedade, convivem. Né? A gente tem a mesma educação, a gente veio do mesmo ventre, mas somos espíritos diferentes, somos pessoas diferentes. Temos escolhas diferentes, pensamos diferentes. Então, está aí uma das chaves da nossa escolha, daquilo que a gente vai querer para nós mesmos. Então, voltando para a nossa programação espiritual, ela tem muito a ver com aquilo que nós fomos ao longo do tempo, ao longo de outras vidas. Né? Onde a gente combina lá antes da reencarnação o que nós vamos sentir, o que nós vamos sofrer, o porquê. Eu quero ser melhor em algumas qualidades, então eu preciso passar por algumas provas, por algumas dificuldades. E é importante que entendamos que... Tudo bem, Flavinha? Senta aqui. Ó. É importante que nós entendamos... Obrigado pela presença. É importante que nós entendamos que estas dificuldades, este osso duro de roer que a gente sofre muitas vezes, não é? Além de ser passageiro, ele vai nos trazer um aprendizado. Então, toda essa programação espiritual que vocês têm hoje, que nós todos temos hoje, ela, de uma forma geral, ela acaba sendo um resumo de tudo aquilo que nós já fomos, somado àquilo que a gente precisa aprender, com uma pitadinha daquilo que a gente se oferece lá em cima para querer aprender. Então vejam a importância desta programação espiritual, que ela vai ser a base, a raiz de tudo o que a gente vai desenvolver ao longo da vida presente, ao longo da vida atual.
Eu, Marcos, hoje me programei lá com os meus amigos para ser assim, né? Para sentir as coisas assim, para ter determinados aspectos físicos inerentes à minha saúde, ao meu emocional. Para quê? Para que de alguma forma eu me encaixe com as outras pessoas em convivência, e daí começam devagarzinho nossos aprendizados, desde criança até adulto. E no meio de tudo isso vem o nosso livre-arbítrio, o nosso pensamento, que a gente vai aprimorando ao longo da nossa cultura, da nossa moral, da nossa família, desde os tempos de escola. Então, onde que a gente precisa entender e chegar? Hoje, nós estamos assim, desse jeito, por conta de uma programação e também por conta do livre-arbítrio. Eles somados, eles juntos, complementares, um adicionando ao outro, em alguns momentos um mais do que o outro acontecendo na nossa vida, vão nos empurrando para cima. Para cima, lá para cima. Não quando partirmos, mas para a proximidade com o pensamento racional e espiritual elevados, que vão fazer com que tanto esse pensamento elevado e a nossa moral, as boas atitudes, vão fazer com que nós entendamos o belo, o que é bonito de verdade na nossa vida. O verdadeiro, aquilo que não vai te trair. Porque é a sua verdade, é a sua convicção. Criando um ambiente extremamente favorável, positivado, que vai fazer com que nós enxerguemos quaisquer situações na nossa vida, sejam elas obstáculos, ou sejam elas uma estrada planinha, de forma segura e de forma proativa, fazendo com que de nós mesmos saiam as decisões, saiam as ideias e saia a coragem para a gente seguir em frente. Decisões essas, ideias essas e coragem, que às vezes podem não vir só da gente. Podem vir dos nossos amigos benfeitores jogando para a gente aqui, como podem vir de quaisquer situações fora da nossa vida. Fatores externos que vêm para nos motivar. Exemplos, amizades, pai, mãe, irmão, cônjuge, filho. Quem daqui que não teve um empurrãozinho? Que o pai empurrou, porque o irmão incentivou, a mãe então, nem se fala. Não é isso? Então, onde que a gente também quer chegar? Que a gente não consegue nada sozinho. Aquele que acha que vai conseguir desenvolver tudo sozinho, está ligeiramente enganado. Porque a experiência de pai e mãe é porque você tem um filho. A experiência de filho é porque você tem um pai e uma mãe. Experiência organizacional, empresarial, profissional, é num conjunto de pessoas no mesmo ambiente de trabalho. Escolar, acadêmico, de pesquisa. Você está com um livro junto. Então, gente, programação espiritual, livre-arbítrio, conjunto, sociedade, convivência. Isso é que vai trazer para nós aquilo que nós buscamos, não é? Então, todas as vezes em que a gente se encontrar em alguma dificuldade, a gente primeiro tem que entender que aquilo pertence a nós de algum jeito, né? Ele está presente na nossa caminhada aí, mas que nós temos toda uma conjuntura, toda uma movimentação extremamente favorável que vai nos levar
aquilo que a gente precisa aprender. Se não aprende numa vida, vai aprender na outra. E se a gente se lamenta, se a gente se pune, poxa, ó vida, ó azar, né? Nuvenzinha preta na cabeça, tudo acontece comigo. O cara do lado ali, meu vizinho, tá indo bem, meu amigo ali tá indo super bem. Cabe a nós olharmos para nós mesmos e buscarmos as respostas naquilo que a gente acredita. Desde que estejamos com a moral elevada, com o pensamento positivo e buscando sempre a proximidade espiritual, né? Esse nosso encontro, que a gente colocou lá no comecinho, só da gente ficar quieto em silêncio e pedindo inspiração, pedindo essa reflexão, já vai ser extremamente positivo. Agora, a gente junto com esse pensamento coletivo, pensando na mesma vibe, né, na mesma movimentação espiritual e querendo que as inspirações venham, querendo a proximidade dos espíritos, isso vai fazer com que a gente tenha uma facilidade, uma ajuda para entender o que está acontecendo e, sobretudo, tomarmos as decisões. Porque uma hora nós vamos precisar tomar essa decisão, né? A gente pode não estar preparado, tudo é absolutamente entendido. Tá? A gente pode não se sentir preparado. Isso também é uma escolha. O não decidir é uma escolha. É também uma decisão, por incrível que pareça. Porque você quer se preparar mais, você pede um tempo, e não há nada de errado em a gente conversar com os problemas, conversar com as situações, conversar com os nossos benfeitores, eles estão do nosso lado, né? Pô, dá um tempinho, deixa eu depurar melhor essa ideia. Isso chegou de sopetão, não estava preparado. Eles vão entender, eles vão aceitar e vão criar situações em que, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos estar seguindo mais ou menos esse caminho. Então, é mais ou menos assim. Não vamos fugir daquilo que está no nosso caminho, né? O que mais importa é a gente fazer esse caminho. Aquela expressão lá, vai na raça, né? Vai aos trancos e barrancos, vai na fé. Às vezes tem que ser assim. Você não precisa ser também o cara vai fazer todo o cálculo, não, a minha vida é pá certinho, que não vai ser também, né? Então, às vezes é na raça. Vai que vai. E quantas vezes a gente não olha para trás e não vê, pô, se eu soubesse que ia ser assim tão difícil, eu não teria nem tentado. Então, por isso que a gente não sabe o que tem pela frente, né? Os nossos desafios, os nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente aceita, a gente não pode e não deve saber. Porque depois que você suou, se arrebentou e conseguiu, você vai olhar para trás e falar, gente, se eu soubesse que eu ia tomar tanta pancada assim, eu não ia entrar nisso não. Né? É bem por aí. Ainda bem que passou. Ainda bem que passou, sobrevivi e estou aqui. Né? Então percebam até onde vai a nossa força. Até onde, o quanto nós somos fortes e o quanto se faz necessário tomar umas pancadas. Né? São necessárias porque vamos ficar mais fortes. São necessárias porque atrás de nós vai vir mais gente. Né? E a gente aprende com exemplo, a gente aprende lendo. Né? Então, quando a gente lê uma biografia, quando a gente encara, vê alguma pesquisa ou algum profissional que se destacou em vários aspectos, né, de estudo, dedicação para a humanidade, coisa e tal, todas essas coisas, isso são exemplos de que a dedicação, o amor ao próximo e abrir mão de algumas coisas fazem sentido e são importantes. Né? Então, o que a gente fala? O que a gente acha? O que a gente pensa? Não vale a pena
a gente fazer isso pela nossa vida, pelo nosso aprendizado, pelo próximo, que vai nos trazer muita energia, muita luz, muita força, vale e vale muito. Vale e vale muito. Então vamos pensar assim, de novo lá no comecinho. Vamos usar da nossa programação, como? Aceitando essa programação. Aceitando aquilo que está conosco, aquilo que é nosso. Ah, por que eu tenho dificuldade de me expressar? Por que eu sou tímido? Por que eu sou meio travado? Por que eu não consigo deslanchar? Isso faz parte de uma programação. A gente aceita todas essas questões. Ponto. Aceitamos? Vamos usar o nosso livre-arbítrio, chamando os nossos amigos e, de alguma forma, buscar uma saída. Né? Com a família, com o cônjuge, com o filho, com ajuda profissional, não tem problema nenhum. Complementam-se, precisam ser usados. Tratamento espiritual, tratamento médico do plano, trabalham em conjunto. Né? E, além da programação, que é nossa, a gente precisa aceitar e faz parte do kit evolutivo, né? Nosso kit de evolução, o livre-arbítrio e a coragem. Né? Só. A coragem que vai nos mover, a coragem que vai nos empurrar. Né? Então, todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? As nossas felicidades também, que a gente não é só problema, a gente é muita felicidade, fazem parte de uma programação que nós vamos ter que cumprir. Nós vamos ter que passar por isso sem medo. Como eu disse antes, talvez perde um tempinho, depura melhor, né? Empurra um pouquinho mais para frente, mas sabendo que vai chegar, a gente vai passar. Porque a gente tem um livre-arbítrio que nos dá essa condição, quando a gente quer, a gente vai de verdade, e a coragem para enfrentar as coisas. Tá bom? Vamos seguir em frente, respeitando e aceitando a programação de cada um de vocês, tá? Cada um é de um jeito, cada um veio com uma marquinha, com um DNA diferente. Então vamos fazer dessas diferenças um pontapé inicial para a melhoria, né? Para a gente continuar emanando essa luz que vai fazer com que outras pessoas se aproximem da gente, criando toda uma coletividade de amor e de esperança. Muito obrigado pela presença. Vamos seguir em frente com os nossos trabalhos de hoje. Temos aí um trabalho muito gostoso pela frente e vocês aproveitam para receber, pedir, fazerem suas reflexões sobre o porquê estão aqui e também entender um pouquinho mais sobre essa programação, sobre o nosso pensamento, o livre-arbítrio e a coragem que todos nós precisamos ter. Muito obrigado. Bom atendimento para vocês. É tão ruim escutar ele, né? Ele fala tão naturalmente. Sim. Acho que eu desliguei. É tão ruim escutar ele. Estava aqui pensando, né? Falei assim, puxa vida. A gente era tão criança. Continuamos, né? Mas com os cabelos brancos já. Ó, tá de luz. Eu passo o gel para Gente, disfarçar. fiz luzes, ó. Vocês viram? Tô de luzes. Eu estou passando o gel, mas quando ele seca, me entrega. Eu fui tomar um café outro dia, o rapazinho muito simpático, né? Bacana pra caramba. Oi, que você é, né, amigo? Fala, grisalho, o que você quer? Falou comigo? Tá na hora de pintar ou tá na hora de assumir? Essa é a É uma programação. escolha. É uma escolha, né? É uma escolha. Então, assim, a gente olha o tempo passar, assim, e ele passa muito rápido. E olhando o Marcos aqui, eu falei, meu Deus do céu. Dias atrás a gente estava começando. Dias atrás a gente estava lá buscando respostas. E agora aqui ele está dando as respostas, né? Ele está falando para a gente das suas próprias experiências, o primeiro ouvido é dele, e trazendo para nós com muita leveza, com muita tranquilidade, as nossas pequenezes, os nossos traços,
como diz Marielle, as fendas perispirituais e, de alguma forma, a gente tem que encontrar uma saída. E é através realmente do nosso livre-arbítrio e da coragem que a gente vai seguindo em frente. E muito obrigada por esses cabelos brancos, charmosos, estarem aqui falando para nós dessa forma tão tranquila, porque isso chama-se certeza. E essa certeza, meu querido amigo e irmão, parece que você já adquiriu. Vai seguindo, né? Então, Vai seguindo. vem de cima. Mas é importante a gente descobrir um caminho. Parece que você descobriu o teu aí. Se eu disser para você baixinho, para ninguém ouvir, que eu não programei nenhuma nada para falar, eu vim, sentei e comecei a falar. Eu imagino, é isso aí. É assim que funciona. E Então, tem com a que gente, ser, né? todos nós podemos. Tem que A ser. inspiração, ela vem. É do nosso coração, e o nosso coração se abre. E aí vem toda essa situação tão linda. E aproveitem realmente esse trabalho de amor. Hoje tem a STF, a TDS, estamos de duplinha hoje. Oba. Eu estou na STF, você está na TDS, sei lá. E o Rodrigo veio substituir o Vicenzo. E a Odisseia veio substituir a nossa querida Rose, que esse mês vai só receber. E vamos em frente. Vamos conversar com Jesus um pouquinho? Nossa. É verdade, é verdade. Nosso Pai maior é Deus e a gente precisa agradecê-lo por todas as experiências da nossa vida, porque são essas experiências que vamos estar mais próximos dele. É isso aí. É Odisseia, Odisseia, oh meu Deus. Então vamos conversar com Jesus? Dá a mão para ele. Isso. Jesus, escuta meu coração nesse momento. Me ajuda. Estrela guia de minha alma, farol a brilhar na escuridão, que ilumina o meu caminho e nunca me deixa sozinho, que conforta o coração. É Jesus. Sempre será Jesus. É Jesus, essa luz que ilumina os dias meus, que me acolhe com carinho e nunca me deixa sozinho. É Jesus, essa luz dos dias meus. Quisera o Senhor estar com nós e falar da minha eterna gratidão, te pedir que me perdoe e aos homens abençoe e ampare a todos meus irmãos. É Jesus, sempre será Jesus. É Jesus, essa luz que ilumina os dias teus, que te acolhe com carinho e nunca te deixa sozinho. É Jesus, esta luz dos dias teus.
É Jesus, essa luz dos dias todos. E com essa certeza que Jesus está conosco, agradecemos por todos esses medicamentos e por todos esses procedimentos autorizados no dia de hoje, que nossa casinha de amor possa estar aquecendo os nossos corações e todos esses amigos da espiritualidade nos abraçarem com muito carinho. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Nós te agradecemos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram. Que esteja recebendo esse tratamento hoje, para que as oportunidades do recomeçar sejam para todos nós. Bendito seja vosso nome, Senhor Jesus, e todos os teus enviados no dia de hoje. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Frites e tantos outros médicos que trabalham aqui, nesta casa de amor. Em vosso nome, Pai, em vosso nome, Jesus, em nome de Maria e do plano espiritual maior, nós pedimos licença para iniciar a segunda parte das atividades da tarde de sábado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem.